Bom, meninas, hoje é dia 7/8 de 2024. Então, a gente está começando mais uma edição da Jornada Meditarô. É, E aí, o que eu queria explicar para vocês, como é que vai funcionar esse formato desse programa que eu criei. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que, assim, a jornada ela foi criada no meio da pandemia. Na pandemia, eu canalizei essas 22 meditações para cada arcano maior. Eu fui sentindo uma necessidade de canalizar essas meditações, e conforme eu fui canalizando essas meditações, eu fui sentindo que cada arcano trazia uma tarefa. Então, são 22 dias seguidos que a gente vai fazer, começando amanhã. Então, deve terminar lá pelo dia, no fim do mês, né? Então, como é que vai começar, como é que vai funcionar? Só para vocês entenderem. Então, eu vou falar da mecânica. Então, nós teremos 3 aulas. Então, nessa quinta, né, hoje, nessa quarta-feira, eu vou dar uma aula para vocês. Aí vocês, ó, vou acompanhar o calendário com vocês aqui, ó, só para vocês entenderem. Então, hoje é dia 7. A Meditarô vai começar amanhã. Então, eu sempre vou dar uma aula referente aos próximos 7 dias. Então, os 7 primeiros arcanos. Então, hoje eu só vou falar dos 7 primeiros arcanos, não vou falar tudo de uma vez. Então, eu vou falar do arcano 1 ao arcano 7. Eu vou explicar para vocês o que são esses 7 arcanos. Aí vocês vão sair meditando sozinhas, tá? Então, todo dia eu vou postar os 7 arcanos. Então, todo dia eu vou mandar para vocês. Amanhã é o mago. Na sexta-feira é a sacerdotisa. No sábado é a imperatriz. No domingo é o imperador. Por acaso é dia dos pais. Olha que sincrônico. E assim vai. Tá? Então a gente vai meditando e todos os dias eu vou mandar um áudio e um PDF que tem a explicação dos arcanos e tem umas tarefas a fazer. Essas tarefas são tarefas internas. Então cada arcano vai provocar a gente em algum lugar. Então sempre é uma pergunta e uma reflexão que você vai ficar o dia inteiro com aquilo na cabeça. Ah, e se eu esquecer de meditar aquele dia? Medita à noite. E se aquele dia eu não conseguir meditar e não foi bom? Anota, não consegui. Ah, e no outro dia, então eu faço retroativo? Não, pula aquele arcano. Ah, eu não consegui meditar 3 dias seguidos. Não medita, medita no dia certo, tá? Por quê? Porque vocês vão entender que essas frequências que vocês não estão conseguindo acessar são exatamente os arcanos que vocês têm que trabalhar. Tudo bem, você pode até, de repente, sei lá, amanhã você não conseguiu. Aí você pode até de repente fazer, então no dia seguinte eu vou meditar de manhã e à noite. Eu acho melhor não fazer isso. Eu acho melhor assumir que não conseguiu, até porque vocês vão estar na frequência dos arcanos, então aquilo vai estar sendo trabalhado. E aí vocês vão entender exatamente qual é a energia que não está rolando. E não é para entrar num lugar de culpa, galera. Não é para entrar num lugar de culpa. Tá? Não é, é para entrar, é para ficar tranquilas, é para a gente ficar tranquilas, para a gente poder fazer a meditação de uma forma, um aprendizado. Essa que é a ideia, ter aprendizado. Então, ó, a gente vai meditar, começando amanhã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na quinta-feira, a gente pode pensar o seguinte, ó. Se vocês toparem, a gente pode fazer as aulas sempre na quarta-feira à noite. Porque daí, na quinta, já é o dia que começa o novo ciclo, vocês entenderam? Então, seriam 3 quartas-feiras. Então, é 7, 14 e dia 21 de agosto. Porque, veja, a gente vai começar amanhã, né? Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí termina um ciclo. Aí, nesse dia, eu dou a aula do arcano 8 a 15. Aí a gente segue 8, entenderam? Até a gente finalizar, que eu acho que assim fica legal. Então, a gente vai fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vai terminar dia 29 de agosto. Vai terminar no dia 29 de agosto. Aí é legal a gente fazer uma aula, que vai ser numa quinta. A gente faz a aula para finalizar.
tá? Só para vocês entenderem o escopo, beleza? Tudo bem até aqui? Tranquila? Então tá. Então fechou. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém. Acho que vou deixar gravando direto e depois eu edito. Mais fácil. Então vamos lá. Então, vou fazer para edição. Oi, editor, vamos editar a partir de agora. Vou começar, tá, meninas? Como se eu fosse fofinha, bonitinha, dando uma aula linda e bela. Vocês não sabem a quantidade de maquilagem que eu passei na minha cara, porque eu tô com uma enxaqueca hoje que tá foda. Eu vou até acender uma vela. Vou acender uma velinha aqui pra gente. Então vamos lá. Vou começar a gravar, tá? A partir desse ponto já tá gravando, mas vou começar aqui. Então, vamos lá. Olá, gente! Mais uma não começa de novo. Oi, gente. Gente, é porque isso eu vou deixar gravado para quem for fazer no futuro, tá? Então vamos lá. Oi, pessoal, aqui é a Gabi Rias e a gente está começando mais um novo ciclo da Jornada Meditarô. E a jornada vai funcionar da seguinte forma: hoje a gente vai ter a aula dos arcanos de 1 a 7. E aí, a partir de amanhã, a gente já começa a meditar por 7 dias seguidos os primeiros 7 arcanos. Então, eu vou explicar para vocês hoje o que que é o tarô. A gente vai ver os 7 primeiros arcanos do tarô. Daí, a gente vai fazer esse ciclo. Quando completar os 7 primeiros arcanos, a gente vai ter mais uma aula. Aí a gente vai fazer as meditações dos arcanos de 8 a 15. Aí a gente tem mais uma aula. E aí a gente segue, opa, desculpa, do 8 a 14. A gente tem mais uma aula. A gente faz o ciclo do 15 ao 21. E o último arcano é o 22, que é o louco. Que daí a gente vai ter uma dinâmica especial para isso. Então, ao longo desses 22, 23 dias, né, a gente vai estar juntas aqui fazendo essa jornada. Então, vamos lá. A jornada Meditarô surgiu em 2020, no momento da pandemia, onde eu estava sentindo que tinha um chamado com o tarô, e eu fui fazendo gravações sozinhas, uma atrás da outra, e eu fui canalizando. Então, ela é 100% autoral, é uma coisa que foi vindo para mim. Então, vocês vão receber todos os dias os áudios e vocês vão receber também os PDFs com as instruções do que é para fazer naquele dia, tá bom? Então, vamos lá. Ah, eu errei a meditação, não consegui, perdi. Segue o fluxo, não repete, como eu já havia dito para vocês antes, tá? Então, vamos começar aqui. É, fazendo uma explicação do que é o tarô. Então, para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês. Espera só um segundo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês verem aqui direitinho. Então, tá dando para ver aqui. Vamos lá. Então, é o seguinte, tá, gente? O tarô, ele é, na realidade, um elemento de criação. Tá, então eu vou até ler junto com vocês aqui. Na visão que eu desenvolvi e observei ao longo dos anos de estudo com tarô, é que essa é uma frequência que dá ao ser humano o conhecimento do seu universo existencial e a possibilidade de aprender a mudar a sua realidade. É nisso, na verdade, que consistem os jogos divinos. Na minha opinião, o tarot permite que qualquer pessoa descubra e utilize o seu potencial de maneira objetiva, sem a necessidade de utilizar tecnologias complexas, já que ele próprio já é em si uma tecnologia extremamente avançada de autoconsciência. A vida do ser humano possui um enorme sentido universal suscetível de ser exercido na vida diária. Então, na verdade, os arcanos maiores do tarô são, na verdade, elementos de criação que permite descobrir a essência da parte externa e visível da vida. Eu vou seguir aqui lendo e depois a gente fala melhor, tá? E o que é a essência? Do latim essentia, em filosofia, o que constitui o cerne, a natureza de um ser.
o fato de encontrar em cada expressão matéria, desculpa, o fato de encontrar em cada expressão da expressão tem alguma coisa errada aqui, é um elemento, é um elemento de criação que permite saber de antemão seu comportamento, função e até é, aqui é uma expressão material, né? Na verdade, o que eu estava querendo dizer, que é um elemento de criação que permite saber de antemão o seu comportamento, função e até reação emocional ou até mental. Normalmente, o contato com a essência traz um poder muito grande. Para chegar à essência, é importante não só estudar e ter acesso ao autoconhecimento disponível no universo, mas principalmente colocar os aprendizados em prática. Quando temos humildade, podemos acessar a essência dos elementos de criação. Então, os elementos de criação são simplesmente o espelhamento do mundo visível ao nós. Então, o que que eu estou querendo dizer aqui? Que o tarô, quando eu comecei a estudar o tarô, eu percebi que o tarô ele não é somente jogos de cartas divinos, onde a gente trabalha com predição. Eu percebi que cada arcano maior, ele é conectado, né? O tarô em si, ele é conectado com uma parte da nossa existência. Já que arcano vem de mysterium, arcanum é um mysterium, é uma alquimia que precisa ser revelada. É algo que precisa ser descoberto por nós. Então, cada arcano, ele traz simbologias potentes, onde a gente pode criar dentro da gente, a gente pode descobrir de dentro da gente muitos comportamentos, e partes essenciais desse fractal que nós somos do divino. É como se os arcanos maiores eles espelhassem infinitas partes de Deus, infinitas partes do eu sou. Então, cada arcano ele vai mostrando para a gente um fragmento nosso. Então, eu entendo que o tarô, cada carta, na verdade, eu falo, cada arcano é um elemento de criação. Porque cada carta, vocês vão ver, cada arcano, eles explicam coisas muito mais do que somente o mago que cria alguma coisa. Eles têm vida, eles têm forma, eles têm número, eles têm cor, eles têm planeta, astrologia. Então, às vezes, é uma meditação que a gente faz, uma letra que a gente se conecta, é simplesmente uma forma da gente expressar uma parte da nossa vida. Então é muito importante então a gente entender que cada arcano maior ele vai falar sempre de uma parte da nossa existência, dos nossos comportamentos, da nossa personalidade, do nosso eu sou, e os arcanos menores que a gente não vai trazer aqui, eles vão sempre falar sobre as situações que a gente se encontra. Então, no caso da Meditarô, a gente trabalha somente com os arcanos maiores, porque os arcanos menores são as crenças e padrões limitantes que a gente cria na nossa vida, né? Então, a gente não vai trabalhar com isso aqui, a gente vai trabalhar com os arcanos maiores, tá? É, então, só para a gente retomar aqui, né? Então, o tarô como elemento de criação. Os 22 arcanos maiores do tarô são elementos de criação. Cada arcano tem características específicas. Todos eles, na realidade, já estão sendo usados por nós e a gente não percebe. É isso que é o louco. É igual os signos, os planetas. A gente já está vivendo vários arquétipos e nem percebe. Então, é legal que quando a gente domina os arcanos, a gente começa a se tocar. Ai, nossa, isso é uma situação muito quatro. Nossa, eu tô muito cinco hoje. Nossa, hoje o arquétipo que tá rolando é o arquétipo 9, né? Nossa, eu tirei o arcano 9 hoje, né? Eu vou ensinar para vocês depois no final como vocês tiram o tarot diário de vocês, para vocês entenderem qual é a frequência que tá vibrando para vocês naquele dia. Então, putz, meu, hoje eu tô super 8, deixa eu prestar atenção nisso, tá? Então, todos eles, na realidade, já estão sendo usados por nós e nem percebemos. Com alguns elementos, as pessoas têm mais familiaridade, com outros menos. O mundo visível corresponde ao cotidiano, e não será difícil compreender o significado de cada elemento e enxergar a importância do seu uso. Então, é isso. Quando a gente se abre para o tarô, a gente vira simbolista. A gente começa a enxergar símbolo em tudo. Porque os números são símbolos, eles são uma tradução do universo.
o universo é matemático, a consciência divina, o universo, né? A Deus, sei lá, a frequência maior, como vocês quiserem chamar, é baseada na matemática. E quando a gente se conecta com esses números, a gente entra num outro lugar, né? E aí aqui tem segue a chave da explicação sobre os elementos de criação de acordo com MEBS, no livro Os Arcanos Maiores do Tarô. O GeoMebs, gente, deixa eu ver se eu tô com o livro dele, tá aqui, ó. Aquelas que saem no meio da gravação. Essa sou eu, né? Eu não recomendo, não mesmo, não recomendo que vocês comprem esse livro, mas esse aqui é o pai do tarô, tá? O Mebs, esse livro é muito difícil de ler, de verdade, assim, nem percam tempo com isso, é muito difícil. Tipo assim, eu leio, releio, releio, releio. Ele é muito hermético, ele é muito complicado, mas esse cara é o pai do tarô. Então, tipo, para quem já é tarólogo, astrólogo, já tá nascendo, ok, mas é um livro que só vai atrapalhar quando você não está nascendo ainda, sabe? Não é uma boa ideia, não. Mas ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é o que está escrito aqui. De acordo com a tradição, os sacerdotes de Mênfis, prevendo a queda da civilização egípcia, ocultaram seus conhecimentos sob forma de um baralho que hoje em dia é conhecido pelo nome de tarô, e o legaram aos profanos, sabendo que, devido ao hábito do jogo, tais conhecimentos chegariam à posteridade. Então existe uma lenda, isso é uma lenda de que, com a queda da civilização egípcia, alguns sacerdotes esconderam isso em lâminas, todo o conhecimento egípcio em lâminas, e que isso ia seguir em frente pelos ciganos, né? Porque o ser humano ele gosta dessa coisa de jogo, e quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e que aí essas cartas revelariam tais coisas. Então, o Mebs ele fala isso, mas o Mebs ele fala também a partir de um conceito que eu acho muito importante dizer, que é uma conceituação de que existem algumas linhas que, e eu acredito muito nisso, isso é a minha linha também, de que todo esse conhecimento, na verdade, vem de Atlântida, tá? Que vem da época lemuriana, antes ainda. Então, quando Atlântida e Lemúria têm um problema, né, e começam a afundar, e tem toda aquela questão onde todos esses continentes se submergiram, muitos mestres retiveram, né, todos esses conhecimentos. Então, alguns foram para os maias, alguns foram para os egípcios, outros foram para a Austrália. Então, a gente vê em várias regiões do planeta várias pirâmides e civilizações antigas com tecnologias muito grandes que ninguém explica de onde vem aquilo, né? Então a gente entende que vem de uma civilização mais avançada, como Lemúria, Atlântida ou até intervenção estelar. Eu acredito muito que a gente teve muita intervenção dos seres estelares no Egito, até pela forma como eles se pintam ali, com a cabeça maior, muito azul, tem muita coisa ali, tá? Então, na verdade, eu acredito que o tarô é uma coisa muito mais antiga do que um baralho que surgiu na Revolução Blablas da Idade Média, e que ali veio todo um conhecimento à tona. Eu acho que é muito mais antigo. Então, por isso que eu acho que o tarô ele não, ele tem que ser vivenciado, porque senão a gente fica muito na superfície, tá? Então, só para finalizar aqui, o tarô é um baralho de mistérios, portanto, cada lâmina é chamada de arcano. Arcano inclui toda a ciência teórica referente a qualquer atividade prática em determinado campo, ok? Os 22 arcanos maiores do tarô contêm dentro de si a cosmovisão dos iniciados da antiguidade. O conhecimento contido dentro de cada lâmina chama-se elemento de criação, pois é a essência do comportamento e das atividades das pessoas. É importante entender que o tarô, como jogo, esconde um tesouro que era conhecido pelos sábios da antiguidade. Então é que tá, quando você trabalha, porque assim, ó, uma coisa é a gente vivenciar os arcanos como elemento de criação, é, como uma abertura da energia diária. Ah, eu tô com essa energia, tipo um oráculo diário seu, onde você se conecta com aquela frequência. Então a gente vê que no tarô a gente consegue ver qual é a frequência que a gente está vibrando melhor. Quando a gente passa pelos 22 arcanos, a gente consegue perceber que tem energias que reverberam mais com a nossa, principalmente quem assistiu a aula da biografia de vida aqui sabe disso, que quando a gente vê qual é a nossa idade,
pelo tarô, né? Que a gente vê na cidade não, quando a gente vê qual é o arcano que nos representa, quando chegar, inclusive, quando chegar no dia do seu arcano, você fica esperta, porque aquele dia vai reverberar mais a meditação para você, tá? Quem não sabe do que eu tô falando, depois eu vou ensinar para vocês que dá para fazer pela data de aniversário. A gente faz uma soma e vê qual é o arcano que representa, tá bom? Então, e aí, quando a gente faz a abertura, aí vocês vão ver, gente, que eu não vou falar jogo aqui, vou falar de abertura. Quando a gente faz uma abertura, a gente está fazendo uma leitura de campo para a pessoa. Então, jogar tarô eu acho meio pejorativo de falar, mas isso é a minha opinião. Eu gosto de falar que eu estou abrindo o tarô, porque eu estou abrindo uma cosmovisão da pessoa, tá? Aí aqui não. Então, só para assim a gente contextualizar. Entenderam como que eu entendo o tarô? Entendem como, né? Aqui a gente não dá para demorar muito porque eu não estou dando um curso de tarô, mas eu acho muito importante vocês entenderem que a gente está entrando numa senda importante aqui, tá? Para a gente entender que cada arcano que a gente vai conectar, a gente vai estar entrando numa cosmovisão, num fractal de quem nós somos. Todos nós temos os 22 arcanos dentro de nós. Então, para quem não aprendeu, eu não sei se todo mundo que estava aqui, acho que não. Para quem não aprendeu, como é que faz encontra o teu arcano? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar minha data de nascimento, que é 25/11 de 1975. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, você faz a conta e vai dar um número. Aqui no meu caso deu 2011, então eu vou somar, vai dar o 4. Então, o número tem que estar dentro, o seu número tem que estar dentro de até 22. Se o seu número der até 22, você não diminui. Se passar de 22, se for 23, 24, você diminui, tá? Então, Rita, o seu é 2, não é, Thalita? É 11 o seu? O meu é um 11, né? O- E do os- 11 que vai e para o dá o 2, né? 2. E o Isso, seu é. qual é, Rita? Você é o 2, né? Então, tem gente que, vamos supor, tem gente que o número vai dar o número 2 direto, tem gente que vai dar o 11 igual a Thalita. O número dela dá o 11, aí ela tem o 11 e o 2. Mas se passar, você não tá conseguindo, você não tá, eu não consegui ouvir você, fala. Solta o áudio. Ah, agora foi. Eu não estava conseguindo achar aqui, estava em outro lugar, mas eu sou o 2. O 2 direto, né? Qual é a sua data de Não, nascimento? não, acho que tinha que juntar. 64, 23 do 04, Trinta e 1964. três? Não entendi. 23, que é a 23? voz hoje do 4, Ah, 1964. o seu é o 20. Ó, o dela Isso, dá o o 20, meu tá era 20. vendo? O dela dá o 20. Então, você vê, o da Thalita dá o 11 e o da Rita dá o 20. Então, elas têm o 20 e também elas têm o 2 vindo de números diferentes. Então, a Thalita é É. um 2 porque ela vem do 11, a Rita é um 2 porque ela vem do 20. É diferente. Então, a gente só tem que lembrar que para a gente encontrar o número que nos representa no tarô, a gente tem que fazer a conta igual da escola. Qual que é o seu, Alê? Você lembra? A sua É data de 9 nascimento? direto, é o eremita. É o Meu dá 9, né? 9 direto, é. Isso, então é isso aí, gente. Então vocês têm que fazer a conta, tá? Então, lembrando que a gente tem a carta da personalidade e a carta da alma. A carta da personalidade é o primeiro número que dá. Então, no caso da Rita e da Thalita, uma é 20, a outra é o 11. E a carta da alma é o 2. O meu e o da Alê já é o mesmo número, porque o meu número dá direto 4, o seu dá o direto 9. Então, todo mundo tem a carta da personalidade da alma. Nós somos duplamente. Eu sou duplamente o 4, a Alê é duplamente o 9. Vocês é diferente. Então, quando chegar nos números de vocês, fiquem espertas com isso. Então, por exemplo, Dos vocês vão dois. acessar o número 2. Vocês vão acessar o número 2 na sexta-feira. O Então número vejam 11 como é que também. vocês vão.
Hã? Eu faço no da personalidade também, no 11, no 2 ou só no 2? Como assim? Não entendi a pergunta, Flor. Eu presto mais atenção, assim, Ah, né? nos dois. Nos dois. Nos dois. Ih, travou. Mas é isso, vai prestar atenção nos dois, tá? Nos dois, no 11, no meu caso. Isso, exato. Vocês vão prestar atenção nos dois, exatamente. Então, mas, por exemplo, ó, eu sou um 4. Ale, isso vale para você, tá? Então, eu sou um número 4. Então, no número 4 também tem um 13, também tem um 22. Então, para mim, que sou o 4, eu tenho que prestar atenção no 13 e no 22. No caso da Ale, quando foi o arcano 18, Ale, você também presta atenção. Como é que você vai se sentir? Entendeu? Então, na verdade, para quem vocês são dois, por exemplo, vocês têm que prestar atenção no dia 2, no dia 11 e no dia 20. 20. É. Quem é 1? 1, 10 e 19. E assim vai, tá? Então é muito importante isso para a gente prestar atenção nisso, tá? Então, com isso falado, vamos então aqui, eu vou compartilhar a tela agora disso aqui com vocês. Não é esse, é esse. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui? Eu queria colocar vocês aqui para cima, consegui. Vocês estão vendo aqui, ó, essa onda aqui? Sim, Tá aparecendo para vocês? Então, ó, tá. isso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o de baixo primeiro. Mudou para a pirâmide? Vocês estão vendo a pirâmide? Mudou. Estão Sim. vendo? Tá. Então, aqui são os 22 arcanos, ok? Então, essa linha de cima é o karma. Essa linha para baixo é o Dharma. Então, do arcano 1 ao arcano 11, nós temos a nossa subida evolutiva. O karma, ele não é algo ruim, é o nosso aprendizado, tá, gente? Ai, que karma, nunca falei isso, ai, que karma. Não, o karma, ele é um aprendizado. Beleza? Ele é um aprendizado. Como assim? São situações que vão acontecendo na nossa vida, desafios, enfrentamentos, situações, pessoas, relações que vão colocando na nossa vida, situações para que a gente possa bypassar aquilo e evoluir. Então, os arcanos de 1 a 11 vão nos provocar no nosso karma, na nossa evolução. Os arcanos de 11 a 20, eles vão ajudar a gente no Dharma. Eu já aprendi algo, agora eu tenho que colocar na prática. Então, vocês vão ver que os arcanos de 1 a 11 são arcanos, aspas, mais elevados. Não elevados de melhor, eles são mais sutis. Se a gente colocar os arcanos nas notas do piano, lembra, a gente vai trabalhar com 3 níveis. A gente vai trabalhar com o primeiro nível agora, que é o nível do naipe do espírito. Os arcanos de 1 a 7 fazem parte do naipe do espírito. São arcanos mais sutis. Depois, o de 8 a 14 são os naipes da mente, do emocional. E depois, os arcanos de 15 a 21 são os arcanos do físico, do corpo físico, da matéria. Então, aqui a gente percebe que esses 11 primeiros dias, a gente vai perceber que são arcanos que vão trabalhar com a nossa elevação de pensamento, vai fazer a gente pensar em quem nós somos, no que a gente quer, para onde a gente está indo, qual é o nosso propósito, o que que eu estou fazendo da minha vida, blá, blá, blá. A partir do 11º, 12º, vocês vão começar a sentir que a energia ela se movimenta diferente. A gente começa a querer colocar as coisas mais na prática. São os arcanos onde a gente coloca as coisas mais mão na massa. Porque a gente já aprendeu um monte de coisa e agora a gente tem que praticar aquilo lá. E o 22º arcano, ele é o louco, somos nós na jornada, tá? É a gente na jornada, tá? Então aqui somos nós, né? É o representante de quem nós somos aqui. Fechou? Beleza? Alguma dúvida até aqui?
Tranquilo? Então vamos lá. Então vou voltar Tranquilo. para esse slide aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar essa semana com esses 7 primeiros arcanos. Depois a gente vai para esse, depois a gente vai para essa onda. Vocês percebem que parece uma hélice do DNA isso, né? Parece uma hélice do Sim. DNA, porque isso mexe na nossa estrutura. Então, olha só, a gente vai trabalhar com o arcano 1, 2, 3, 4, é o ápice. Aí 5, 6, 7. Então, eles também têm a própria piramidinha. Aqui dentro de cada sete, a gente tem a construção do aprendizado e colocar o aprendizado na prática. A construção do aprendizado e colocar o aprendizado na prática. A construção do aprendizado e colocar o aprendizado na prática. Dentro dos próprios subnúcleos, tá? Então, a gente tem o núcleozão, grandão, e a gente tem um mini núcleo de cada 7 dias, beleza? Então vocês vão perceber que quando chegar domingo, vocês vão estar trabalhadas energeticamente. Depois aqui a gente tem que começar a densificar isso, aí a gente faz um switch aqui, ó, do 7 para o outro. Opa, mudou. Eles entram na mesma sintonia. Aí começa, aí pegou todo o aprendizado que você teve no setênio anterior, no setênio, na semana anterior, pô, aprende, e coloca na prática, aprende, e coloca na prática. Então a gente vai ficar nessa onda, é um fluxo, tá? Então a gente vai trabalhar com esses 7 primeiros dias aqui, tá bom? Beleza? Tá? Então a gente vai trabalhar com o primeiro naipe. É o naipe do espírito, que é do mago ao triunfo. Esse aqui é o meu baralho, tá, gente? Esse é o meu deck, é o deck do Kier, mas quem não tiver esse deck não tem problema. Você pode, se você não tiver tarô, não se preocupa, não é obrigatório ter tarô, tá? Se você tiver um tarozinho aí, separa os 7 primeiros arcanos aí com você, qualquer que seja. Pode ser do White, não tem problema. Pode ser o de Marsella, não tem problema. Pode ser o mitológico, não tem problema. Não tem o tarô, não faz mal, tá? Não tem obrigação, a gente não é um curso de tarô aqui. Se você tiver, é legal. Se você não tiver, não faz mal, tá? Mas eu trabalho com o Kier, que a minha especialidade é esse tarô, eu amo ele de paixão. E eu vou trabalhar com ele porque eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar para vocês alguns símbolos aqui. Depois, gente, se vocês tiverem vontade, eu posso, a gente pode seguir se aprofundando e eu dou o curso do tarô para vocês aqui, tá? A gente pode fazer o curso de aprofundamento do tarô, pelo menos os arcanos maiores é legal, se vocês quiserem. Aí eu posso até usar vocês como cobaia e eu posso dar, porque é assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês real aqui. Eu acabei de dar o curso de formação do Kier, tá? Já acabei de dar o curso de formação do Kier, foi longo, foram 8 meses de formação. Eu vi que eu dei coisa demais, não vou dar de novo do jeito que eu dei, foi muita coisa. Então, a próxima formação do Kier que eu for dar vai ser 6 meses, mas tem muita gente me pedindo para dar um curso básico de tarô, normal. Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode até fazer uma turma de tarô normal, onde eu uso White, e a gente faz um curso básico e eu vou usando vocês como experimento, tá? Aí a gente fala sobre isso depois, tá bom? Isso era uma coisa que eu queria falar para vocês não se preocuparem caso queiram seguir, tá? Mas então, só para vocês entenderem aqui, tá? Que aqui então, voltando, a gente vai trabalhar com 7 primeiros arcanos, tá? Que é do mago ao triunfo, é o naipe do espírito. As cartas do naipe do espírito representam a identificação de cada um dos instrumentos básicos do ser, as habilidades que temos e que precisamos na nossa jornada aqui. Como assim? Vocês estão vendo aqui, ó, o primeiro arcano é o mago. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Depois eu pego aqui no meu tarô, mas ó, aqui, vocês estão percebendo que aqui ele tem 4 instrumentos? São os 4 naipes: paus, copas, espadas e ouros.
Então, ele tem no mago do White, no de Marcélia também, ele também segura o bastão na mão. Todos os magos têm isso. E na mesinha dele tem os outros naipes aqui: o vaso, a moeda e a espada. Tá? Às vezes eu acho que no do White, se não me engano, deve ser uma taça, se eu não me engano. Mas o que que acontece? O mago, ele é o um, ele é o que inicia o processo. Ele inicia todo, ele é o início da jornada onde a gente tem todos os nossos talentos à nossa disposição. Então, a gente vai passar pela energia do fogo, a gente vai passar pela energia da água, a gente vai passar pela energia do ar e a gente vai passar pela energia da terra. A gente vai passar pelos quatro naipes, mesmo que a gente não trabalhe com os arcanos menores, ao longo dos 22 dias, a gente vai passar pelos quatro elementos de alguma forma. Tá? Então é muito importante entender que a gente vai ter esse impulso do fogo agora, a gente vai ter o impulso a gente vai ter a flexibilidade da água, a gente vai ter a energia de transmutação do ar e a gente vai ter o aterramento da terra. Então, aqui, esses 7 primeiros dias, tá? A gente vai trabalhar com todos os nossos instrumentos básicos do nosso ser. Por quê? Porque o arcano um e o arcano 2, você está vendo que o 1 e o 2 estão virados um de frente para o outro? Para Pitágoras, número um e número 2 não são números, são frequências elevadas. O número, a forma só existe a partir do número 3, que é quando forma o triângulo. Pela geometria sagrada, gente, o um é um ponto e o 2 é um traço. Então, o um é como se fosse a energia do divino eu sou. É a energia do Deus Pai, a energia do masculino primordial. Então, pensa no. Sempre falo isso, as pessoas dão risada. Pensa no falo gigante. Pensa num falo gigante que introduz dentro da sacerdotisa todas as possibilidades. E aí ela se transforma em dois. Então o um se desdobra no próprio um e dá a dualidade. Então, no começo era tudo o uno. Olha o olho de Horus aqui. Vocês estão vendo o olho de Horus aqui, ó? Acho que Thalita, você tem o Kier, não tem? Você consegue ver aí, ó. Isso, aqui em cima, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é um falcão, tá? Isso aqui é o hieroglifo, tá? E isso daqui, ó, aqui em cima, entre os olhos, isso daqui é um códex babilônico, é o alfabeto babilônico, e aqui a gente tem uma letra hebreia, tá? Então aqui, aí, gente, por que que eu gosto do quê? Independente se a gente entende qualquer coisa desses símbolos, eles mexem com o nosso subconsciente animal. Se você pega o White e se você pega esse, ele mexe de um jeito diferente. Arcano 1 é Arcano 1. Mas essas simbologias, elas mexem com a gente. Então, a gente pode ver, por exemplo, que no Arcano 1, a gente tem, e assim, outra coisa, no Kier, a gente tem uma separação, você vai perceber aí no seu tarot, tá, Thalita? No Kier, a gente tem esses três planos, o plano espiritual, o plano emocional e o plano físico. Então, é dividido em três partes. Então, a gente vê é interessante isso, porque o próprio tarô, naturalmente, ele já é dividido nessas 3 oitavas. E dentro do Kir, ele também tem essas 3 oitavas em cada arcano. Então, é muito interessante que a gente vai ver aqui. E a literatura que eu vou mandar para vocês, os PDFs que eu vou mandar para vocês, é baseado nessas cartas aqui. Então, cada vez que vocês olharem para o PDF, eu vou mandar as cartinhas para vocês também. Então, vocês olhem para as cartas, meditem com a carta. Mesmo quem tiver outro tarô, gente, olhem para a carta, medita com a carta. Não tem o tarô? Para quem não tiver o tarô, olhem para as imagens que eu vou mandar, porque eu vou mandar separadamente isso, tá? Então, amanhã, o arcano 1, a gente vai trabalhar com o quê? Com a energia maior de Deus Pai, que manda a energia do tudo que é. Então, aqui não existe forma. É o começo de tudo. O Horus, ele olha o todo e ele ainda não tem certeza do que está acontecendo, mas tem todas as possibilidades. E aí ele está com uma mão para cima e para baixo.
Então, o que está em cima é o que está embaixo, o que está dentro é o que está fora. Então, essa carta ela fala muito sobre, sobre aquela lei hermética da correspondência. Então, se o que está dentro de você não está legal, o fora também não vai estar legal. Então, a forma como se você se conecta com a espiritualidade é a forma como você aterra isso. Então, amanhã, olha que interessante e que foda e que potente isso, gente. A gente vai entrar amanhã no portal 888. Nós estamos no Lions Gate, no portão de Leão, tá? No portal de Leão onde a gente está com o Sol em Leão, e olha aqui É. astrologicamente, o arcano 1 é o Sol em Leão. Eu acho muito interessante esse, Exatamente. porque tem essa questão da astrologia que, como eu estou estudando também, então casa muito, né? Porque Muito é muito impressionante legal. isso. Não, e não foi premeditado, tá? Porque era para eu ter dado a meditador num outro momento, não rolou, e aí eu joguei, eu não me toquei. Eu não me toquei que foi sem querer, assim, não foi premeditado. Foi sem querer real. Eu falei, gente, sem querer eu Sem coloquei. querer nada. Não foi assim, sem querer, não foi É, consciente, assim, sim, depois que eu sim. Aham. marquei, né? Depois que eu marquei, eu falei, nossa, então, olha que interessante que amanhã a gente entra com a frequência do arcano 1, então é um novo impulso. Então, amanhã é um dia muito importante para que esse novo, que a gente está se abrindo para esse novo na nossa vida aconteça. Então, intencione nesse mago amanhã, né? Que coisas novas vocês querem abrir? Porque o um, ele é o tudo que é. É a energia primordial do masculino. Da energia não do homem, do masculino. Da energia masculina em nós. Então, no segundo dia, a gente vai trabalhar com a frequência de quem? Da sacerdotisa. É o feminino primordial, é a deusa. É a deusa mãe. Então, a gente tem o Deus Pai, o arcano 1, que fala da inovação, que fala de coisas novas que se abrem, que fala sobre a maneira como a gente traz o poder, o nosso poder divino, é a forma como a gente ancora a nossa vida da maneira mais sublime possível. Todas as possibilidades acontecem no um. Só que qual que é a sombra do um? O um, ele é o Aleph, ele é o primeiro. Se ele não aterra, nada acontece. Então pensa que é o ser que não está encarnado ainda. A gente ainda não está encarnada, por isso que o naipe do espírito abriu uma centelha divina. Aí o um se divide no um. O um introduz dentro da sacerdotisa ele próprio. Aí cria-se a dualidade. Então a gente tem quem? A sacerdotisa, a lua em câncer. Então é o feminino primordial. Você e a Rita, que tem o dois, não sei quem, se tiverem outras pessoas que estão assistindo aqui, depois tem o dois é uma energia muito feminina. Então, as mulheres que têm dois precisa trabalhar o feminino muito. Tem que ouvir o lado feminino, tem que trabalhar o lado feminino, ou até às vezes é trabalhar o lado yang, se é feminino demais, se é yin demais, tá? Então, aqui, veja bem, ela tem no 2 uma chave que ela coloca aqui no peito, que é a chave ansata ou a chave Anki, é a chave do coração. Então, no segundo dia, a gente vai trabalhar muito com o nosso coração, de escutar o coração. Nossa, o que aconteceu? Ah, a Gabi caiu. Acho que a Gabi caiu, é. Opa, tô vendo ela aqui. Gabi, você caiu. Hum, Minha amiga.
Ai, gente, caiu, Mercúrio retrógrado. caiu. E a Rita caiu junto. Mercúrio, cadê a Rita? Caiu. Voltou. Você acha? Meu computador simplesmente deu um shutdown assim. Ai, ai, ai. Deixa eu voltar lá. Vocês estão vendo? Estão Sim, vendo aí? Tá. Então, eu estava falando do 2, né? Tomara que tenha gravado tudo que eu estava falando antes, meu. Isso sim. Bom, mas tudo bem, vocês anotaram, né? Pelo menos vocês estão aí assistindo. É, Deixa eu falar que eu voltei aqui. Voltei. Então, só para continuar, né, o que eu estava falando para vocês aqui, então que o arcano 2, a sacerdotisa, se o 1 é o masculino primordial, a sacerdotisa é o feminino primordial. Então, ela trabalha muito com a conexão com o cardíaco. Vocês estão vendo que ela tem um livro do destino na mão, que ela trabalha muito com o reescrever o destino, e ela tem um véu, porque ela olha muito para dentro de si. Ela olha para todas as possibilidades que ela recebeu do um para ver o que que funciona, o que não funciona para ela. Ela tem uma conexão muito forte com a deusa Hathor aqui em cima, ó. Isso aqui é a deusa Hathor aqui em cima. Tá vendo que tem uma lua com um chifre aqui? É a deusa Hathor, é muito fértil espiritualmente. Então, a sacerdotisa, ela é uma energia do feminino primordial, é o arquétipo da grande mãe. Ela é a grande mãe, como se fosse Mãe Maria, assim, a grande mãe. É aquela que gesta, ela gesta todas as possibilidades. Então, qual que é o lance importante aqui? Um e dois, eles são energias de Deus, gente. Energia de Deus Pai e Deus a Mãe. Vocês entendem? Então, as pessoas que estão sob a influência desses dois arcanos, ou se quando vocês forem meditar, ou mesmo quando vocês forem tirar o arcano do dia de vocês, se essas cartas saírem, são energias muito sutis, então a gente precisa colocar o pé no chão. Então, vocês vão perceber que esses 7 primeiros dias a gente vai ficar meio brisando, tá? Porque é isso, imagina que assim, que o planeta, tá? A humanidade está sendo construída. O universo está sendo construído, entende? Ainda está tentando entender o que que é feminino e masculino, tá? Estão acompanhando? Estão acompanhando o raciocínio? É muito importante vocês entenderem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam. Então, eles são um casal, tá vendo? Ó, Deus Pai e Deus a Mãe. Energia do masculino e do feminino juntos. Então, aqui tem todas as possibilidades. Ele introduz dentro da sacerdotisa todas as possibilidades. Então, ele cria, olha aqui, ó, luz e sombra, bem e mal, positivo, negativo, yin yang, e assim vai. A dualidade acontece aqui. Aí, um mais 2 dá o quê? Um mais 2 dá o 3. Aí surge a imperatriz. Aí vocês estão vendo que a imperatriz ela já está virada para o lado direito, tá vendo? E vocês vão perceber que em todo o tarô, aqui no Kier, tá? A imperatriz é o único arcano feminino virado para o lado direito. Olha só que interessante. Ela tem um cetro que parece um falo. Agora, o imperador, o cetro dele já é aqui na altura do peito, ó, do coração. Então, esse também, o imperador, é o único arcano masculino voltado para o lado esquerdo, porque aqui o mestre é híbrido. Então, a gente não pode falar nem que é homem nem que é mulher, é híbrido. Mas todos os arcanos masculinos, tipo mago, ó, todos estão virados para o lado direito, o imperador para o lado esquerdo. Então, aqui, um mais 2 dá 3. Então, aqui surge a imperatriz. Por que que a imperatriz, o 3 é representado pela imperatriz? Porque o 3, se a gente inverte o triângulo para baixo, é o feminino. É por meio da mulher que tudo é manifestado. Somos nós que geramos vida. Mulheres querendo ter filho ou não, é um poder que esse feminino tem, né? É um poder que esse feminino tem. Será que a Rita não está conseguindo voltar? Peraí, eu vou mandar o. Peraí, gente.
Só um segundinho. Eu vou. Então, vamos lá. Vamos lá. Estamos indo. Então, gente, é só muito importante entender. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, é só muito importante vocês entenderem isso, né? Que é, agora melhorou. Nossa, bem melhor. Então, é muito importante vocês entenderem isso, que o 3 ele, na verdade, ele essa energia do triângulo para baixo, que é o feminino que tudo cria. Então, olha, ela é extremamente conectada com a espiritualidade. Olha, o plano emocional dela invade o plano espiritual. Ela tem 12 estrelas aqui. São os 12 signos do zodíaco, né? Aqui a gente também tem os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. O 12 também é um 3, aqui já faz menção ao enforcado, que é o arcano que vai vir lá na frente, entendeu? Então aqui a gente vê que essa energia dessa mulher, ela é ativa. Então, por mais feminina que ela seja, para ela ser uma imperatriz, para ela ser uma rainha, para ela ser a representação da deusa na vida, ela precisa agir, ela precisa ter a energia yang dentro dela. Então, todas nós mulheres, quando vem esse papo idiota de que não é como ser uma mulher yang, não é que eu sou uma mulher yang. Para você ser mulher, você tem que ter uma energia yang para fazer as suas coisas acontecerem. Entende? Então você, a Thalita, que é yin, muito yin, você tem o 2, você precisa desenvolver o yang seu. Eu, que sou uma mulher que tenho muito yang, preciso desenvolver o yin dentro de mim. Mas ele já existe, não é que eu não tenho. A gente só tem que recalibrar isso. Só que você vê, imperatriz que é imperatriz, só rainha que é rainha, só é rainha se ela tem energia yang. Imagina você ser uma rainha. Meu, você é comida viva. Para pensar. Isso não é verdade que eu tô falando, né? Então, a imperatriz é uma energia de manifestação. Então, vocês vão ver que no terceiro dia, que a gente vai estar meditando, é uma energia muito legal, que provavelmente vai ser no sábado. É uma energia onde é legal ficar bonita, vai ser no sábado, onde é legal de se arrumar, de ir para uma academia, ao mesmo tempo de tentar materializar alguma coisa. Você que tem filho, pode ser que você seja solicitada. As meninas que têm mãe aqui, que são mães, podem ser que sejam mais solicitadas, porque é o arquétipo da mãe, né? A imperatriz também é aquela que às vezes é para além da maternagem, também é aquela que cuida, né? Só que aqui a gente tem que lembrar que a imperatriz também é a mãe natureza. Então, o feminino é muito caótico. Então, quem ajuda a controlar esse caos do feminino é o imperador. Então, a gente precisa entender, gente, que é assim, ó, a imperatriz e o imperador, eles são os arquétipos da deusa e do deus em terra. Então, por isso que o rei e a rainha antigamente usavam as coroas. Porque a coroa era uma representação de que eles eram o deus ou a deusa na terra. Então, quando você era coroado, ixi, será? Não tá aí, ficou rodando e não entra. Ué, o que será que não tá entrando da Rita? Será que não tá conseguindo, não tá entrando de jeito nenhum? Peraí, tadinha, meu. Peraí, só um pouquinho, gente. Bom, então vamos continuar aqui. É, Então, o que eu só estava falando para vocês, aqui, só para a gente ir terminando os nossos arcanos maiores, que a gente precisa entender que o 3 e o 4 eles são arcanos que eles são a representação do divino. Então, ainda é uma energia muito sutil. Ainda não é uma energia forte, forte assim de realização. Então, pensa assim, ó, o 1 e o 2 são energias que eu recebo algo.
aí eu internalizo aquilo, eu olho para minha luz e para minha sombra, e aí a partir daquilo eu Hum, crio uma forma, que é o triângulo. Eu crio a manifestação de algo. Então, a partir do 13 é que eu começo a manifestar várias coisas na minha vida. É a partir daí que eu começo a manifestar. Só que às vezes a mãe natureza ela sai manifestando loucamente, já viram? Meu, tipo vasinho que se você rega, pronto, ali já vira um monte de erva daninha. Então a mãe natureza ela não tem perdão, cara. Ela vai criando loucamente. As pessoas que têm três são pessoas que são muito manifestadoras e às vezes ficam até meio perdidas de tanta coisa que não faz, porque é a grande mãe, que é cuidar de tudo e a todos. O 4 ele meio que coloca essa energia da natureza no seu quadrado. Ele controla isso, no bom sentido. E aí, aqui, Thalita, você que gosta da astrologia, a gente tem Júpiter uhum. em Sagitário mesmo, tá? Aqui a É, gente na tem Júpiter. 3 é. Uhum. Você vai ver que esses primeiros sete arcanos, tá? São os planetas que regem o próprio signo, tá? Mas Aham, depois sim. muda um pouco isso, tá? Tá. Então, Uhum. aqui a gente vai ter o Júpiter em Sagitário naturalmente, assim como a gente vai ver o É, Urano o em Urano em Aquário Aquário. Uhum. Urano em Aquário No no 4. Imperador, tá? Uhum. Tá. Então, por quê? E é interessante isso, porque você vê, o Júpiter é o planeta que mais Mas, expande, é... Uhum. que mais expande. Então, a imperatriz é jupiteriana, ela Uhum. gosta de fazer as coisas de uma forma mais arrojada, é o feminino que vai atrás das soluções, é o feminino que vai em busca do conhecimento, é o feminino que é inteligente, né? Que é o Rainha que é Sagitário, né? rainha, hã? Que é o Sagitário, né? Que é o Que é busca o do Sagitário. conhecimento, que é... Aham. Isso, que vai atrás do conhecimento. Que Então, é vai uma atrás do rainha conhecimento. que não é Uhum. parada, ela não é uma rainha parada. Então, Uhum. a energia da imperatriz é uma energia de muita abundância, de muita força. O Muito imperador eu grande. acho Uhum. muito interessante, porque o imperador ele está virado para o lado ao contrário aqui, né? Então, o imperador ele precisa ter estabilidade e o masculino que é masculino, ele só reina se for pelo coração. O feminino precisa da ação e Uhum. o masculino precisa do Precisa do coração. coração. Uhum. E eles também é um casal que se olham, tá vendo? Tá? Sim. Eles é um casal que se olha, inclusive. E olha, a coroa dele também tá vindo para o plano espiritual. Então é um masculino apropriado de si mesmo, com uma força espiritual reinando a partir do coração. Então a gente tem Urano e Aquário. Então, Urano e Aquário é encontrar formas diferentes e inovadoras para poder reinar no seu dia. Lembrando que Aquário pensa muito no coletivo. Então, Uhum. no quarto dia, por acaso, vai ser Dia dos Pais. Domingo, é. No domingo vai É. ser Dia dos Pais, né? E é Uhum. interessante porque é bem um dia onde a gente vai estar com o arquétipo do masculino superativado, né? Então, a energia do número 4 é uma energia que a gente pode criar estrutura na nossa vida de uma forma amorosa, de uma forma equilibrada. A estrutura não precisa ser rígida, gente. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir autoritarismo com autoridade. Entende? Então, Entendo. e aí, aqui é um dia que a gente pode, inclusive, sim, se a gente tiver problemas com o nosso pai, né, questões com o pai, é um momento bem bom da gente trabalhar esse perdão, né, de a gente trabalhar esse arquétipo paterno dentro de nós. Então, sempre que o 4 aparecer, vocês vão perceber que vai ser, normalmente, quando o 4 sai na nossa vida, é um dia da gente estruturar, é o meu dia por exemplo, e vai cair bem no Dia dos Pais. Sim, eu tenho questões a resolver. Já estão bem resolvidas, mas é um dia interessante esse, né? Então, assim, eu que sou um número 4 tenho que trabalhar Uhum. bastante esse dia aí dentro de mim. Muito bem. Depois, pensando na cosmologia, na cosmovisão da criação, então, o um e o 2 masculino e feminino, Deus e deusa vieram para a Terra. O 1 com o 2 deu o 3, a gente tem a Imperatriz. Aí a energia do mago com a Imperatriz gera o Uhum. Imperador.
Então, isso é muito interessante, né? Porque daí a gente tem aqui a energia do Criador, né? Fecundando a imperatriz, dizendo, tá, então agora a gente vai, a partir de você, a Rita conseguiu entrar, a partir de você, a gente cria o homem. Gente, isso é uma coisa muito forte, porque a gente aprendeu de que nós somos filhas de Eva, que a partir. Ritinha voltou. Eu estou Ah, contando do. não sei o que aconteceu, mas voltei. Então, é o Mercúrio retrógrado. Olha que interessante. O um com o 2 dá o 3. Então, mago e sacerdotisa, juntos, a energia geraram a primeira forma, que é o feminino. Aí a gente fala assim: ah, mas como assim feminino? Que eu saiba, todos Hum, nós, dos seres humanos, viemos de uma mulher. Então, a energia do sagrado masculino, do sagrado feminino, do deus e da deusa, criaram o feminino. Esse portal por onde todos nós viemos. A gente só está aqui porque teve uma mulher. Aí, a energia do masculino primordial, somada à energia desse feminino em terra materializado, gera o 4. Então, não está tendo a mulher que vem da costela do Adão, eu acho que é bem ao contrário. O masculino nasce da energia do masculino primordial com a imperatriz. Isso é muito forte. Isso foi uma coisa que eu percebi no tarô. Então, você desculpa aí a Bíblia, meu, mas, cara, eu olhando assim, e eu tô falando de matemática. Sabe, assim, é uma brisa minha. Tudo bem, é uma brisa minha, mas aqui é muito forte de você ver que tem uma energia maior que quando vem no feminino gera essa energia masculina. E eu não estou falando do homem e da mulher, né? Mas aqui eu estou falando desse imperador em terra, a representação do masculino em uhum. terra. A representação do faraó em terra precisou passar. Esse faraó veio de uma mulher, não tem como. Então, a gente tem aqui a formação do ser humano. E aí, depois, a gente tem o quinto dia, que é o mestre. E o 5 é o quê? É a soma do masculino primordial com o masculino em terra e do feminino primordial com o feminino em terra. Olha lá, ó. 1 com 4 dá o 5 e o 2 com 3 dá o 5. Aqui a gente formou os 5 elementos, tá? A gente tem Tá. dentro dele todas as Uhum. possibilidades, feminino e masculino, tanto primordial como em terra. Então, aqui a gente nasce o pentagrama, aqui a gente tem os 5 elementos, aqui a gente tem uma coisa chamada vida. Então, o mestre, a gente vai ver Mercúrio regendo Virgem, tá? Thalita. Aqui Isso. não é Uhum, uhum. Gêmeos, ele rege Virgem, É, ele rege virgem. Uhum. Gêmeos, aqui ele está regendo Virgem, Isso. porque para quem não sabe, Mercúrio, gente, rege tanto Virgem como Gêmeos. Aqui é Mercúrio porque o mestre é aquele que escuta. Então, veja, ele aqui no Kier, ele está olhando para todos. No tarô do White, é o Papa, É, e no ou Kir ele mestre, é o hierarca, né? o hierarca, ou hierofante, Tá, tá. tá? É o Uhum. hierarca, tá? Então, É que eu tô aqui, ele abrindo o meu pela primeira vez agora. E aí a é isso, letrinha lá de ele é baixo é bem pequenininho, né? pequenininho. É. Ela é Uhum. pequenininha. Minhas cartas são direto da Argentina, elas são grandes. Esse é da É. editora Pensar. Mas se um dia você quiser, você pode ligar na Kier que eles mandam entregar aqui no Brasil. Não é Tá muito bom. baratinho, mas Ah, as alunas que fizeram o curso, elas encomendaram todas juntas e aí elas hum. pagaram um frete só, entendeu? Ah, Porque eu tenho família lá na Argentina, aí eu já é, ó, mando, já peço para alguém ela é trazer para grande, tá mim. vendo? É. Ó, a carta é grande, ó, tá vendo? Entendi. Uhum. A do Kier é pequenininha, né? É. Mas aí o 5, que é o mestre, ou hierarca, ou papa no tarô do Uhum. White, aqui ele tá assim, essa é uma energia que fala: bom, agora eu tenho um trabalho a ser feito, tenho um trabalho a ser feito, eu tenho um conhecimento, eu preciso pegar tudo isso que eu trouxe do divino, eu tenho que pôr, eu preciso colocar em prática isso, eu preciso começar a colocar, a transformar isso de alguma maneira mais prática. Ainda não é super mão na massa.
mas já é menos sutil. Então, o mestre, ele sempre vai falar assim, ó, então provavelmente aqui vai ser segunda, né? Então, quinta, É sexta, segunda. sábado, domingo, segunda-feira. Você vê, segunda-feira vai ser um dia, provavelmente, vamos ver que frequência vem, mas provavelmente é um dia que vai todo mundo assim, ó. É um dia que a gente pode ter ideias novas para o trabalho, a vontade de trabalhar de uma maneira diferente, a mente pode abrir de uma maneira. O mestre ele fala da oralidade. Então, como que a gente se comunica, como a gente expressa o que a gente sabe, ou se a gente está aberto para novas ideias. Então, o mestre, ele pode significar duas coisas no tarô quando ele sai. Pode ser um mestre de conexão espiritual, pode ser mestre de aprendizado, pode ser mestre, um curso que você está fazendo, ou pode ser mestre o trabalho, de você ter expertise no que você faz. Então, vamos ver se na segunda-feira algo relacionado ao nosso conhecimento ou o nosso trabalho aparece para nós. Uhum. E ele tem o Mercúrio em Virgem porque ele é aquele que recebe. Então, aqui ele é o Chacal, ele é o Anubis. O Anubis é aquele que é o cara que ai, como chama? No tribunal de Osíris, quando você vai morrer, porque quando a gente morre para os egípcios, você é levada para o tribunal de Osíris, onde o Chacal, o Anubis, pega o teu Ba ou o teu Ka, que é a tua alma, leva você para Maat. Maat vê se seu coração tá bacana ou não. Se seu coração não tá bacana, ele te coloca em contato com Deus Sobek, que é o deus do crocodilo. Ele come você, manda um beijo, você volta de Sansara. Se você tá legalzão, você passa por Marte, você entra em contato com Osíris e ele te leva para o portal. Quem faz essa passagem é o mestre, é o sim, é o Papa. Porque é ele que tem contato entre o céu e a terra, Hum. né? Ele é o que tem contato entre o mundo espiritual, ó, 1 e o 2, e o mundo na terra, 3 e o 4. É ele que tem contato entre as duas frequências. É o mestre, tá? Tá. Muito bem. Uma vez isso feito, a gente vai para o arcano 6. No tarô do White e no tarô de Marsella, tá? Normalmente aqui tá os enamorados. Aqui Não. no que vai ter a indecisão. Eu não sei por que que aqui tá em inglês. Essa imagem que eu peguei, ela tá É, aleatória. então em inglês. Essa imagem que eu peguei da internet, confesso, ela tá aleatória, mas o 6 aqui, no Dwight, tá a indecisão. Antigamente ela chamava a indecisão, tá? No Kier, aliás. Na original, tá? É a indecisão. E para mim faz mais sentido do que os enamorados. Porque aqui pensa que a gente está como seres encarnando. Estamos encarnando num processo. E aí, aqui é aquele momento onde eu estou tomando consciência de quem eu sou. A gente tem a Vênus em Touro. A Vênus em Touro é preguiça. Ela gosta da zona de conforto. Ela não quer saber de sair saracoteando por aí. Então, o Lovers ou a indecisão no tarot do White é Adão de um lado, a Eva do lado, tem uma árvore com uma serpente atrás e o arcanjo Rafael aqui em cima. Essa é a imagem do tarot do White, tá? Normalmente que é os enamorados, porque é a decisão que a Eva está tomando se ela vai morder o fruto do conhecimento ou não. Essa que é a coisa. Essa história da maçã me dá uma raiva, porque assim, na real tá lá o Adão, Ok. belo, a Eva também lá, bela, os dois uma puta inconsciência, vivendo um falso eu ali, vivendo uma brisa, né? Mundo de ilusão. Nós somos seres espirituais vindo para cá para a gente poder vivenciar uma experiência humana. Aí vem lá a Lilith, coitada da Lilith, que mandaram ela um beijão, ela falava, Eva, acorda, minha filha. Para você poder evoluir, você vai ter que descer para a terceira dimensão. Só que você vai esquecer de tudo. Esse que é o negócio. Quando ela morde a maçã,
na real, a maçã é o símbolo do conhecimento. Então, aqui é isso, é a decisão entre o pezinho, ó, tá vendo que tá virado pro lado esquerdo? Fico na zona de conforto com a mãe, com a rainha mãe, fico dentro de casa, ou eu vou para o mundo, ou eu vou para o desconhecido, ou eu vou para o novo. Não sei o que eu quero fazer. Então, aqui é aquele momento onde o 6 eu tenho o céu e a terra, mas eu não sei muito bem se eu saio dessa ilusão ou se eu desço. Porque até o 5 a gente está muito aqui em cima. Aqui é o momento onde a gente encarna. E a partir do momento que a gente toma a decisão, isso aqui é na terça, no momento que a gente toma a decisão, e esse arcano é muito amoroso também. E vocês estão vendo que tem um triângulo para baixo? Isso Para aqui é baixo. muito com o nosso feminino. Tá vendo? Que é aterrar mesmo. É vir para a terra. É vir para a materialidade. Né? Aqui, bem ou mal, aqui também, ó, aqui o arco dele também forma um triângulo. Também está mandando a gente aterrar. Então, a gente só consegue ter uma experiência de evolução planetária quando a gente se conecta com a terceira dimensão. Então, gente, eu vou falar uma coisa muito séria. Tem que parar com essa palhaçada de querer ficar se conectando com a quinta, sendo que nem realizou coisas aqui na terceira. A gente que é da senda da espiritualidade, a gente comete esse erro. Isso é muita arrogância e pretensão da nossa parte. Querer chegar na quinta dimensão. A gente não sabe nem lidar com a quarta dimensão, que é o tempo. A gente não cuida nem das nossas práticas diárias, do nosso dia a dia, da meditação, da higiene do sono, da forma como a gente cuida do nosso corpo. A gente não trabalha nem no nosso mental e a gente quer falar com os seres de luz. Tá errado isso. Na verdade, a grande evolução espiritual é a gente se conectar com a Mãe Terra. A gente não está em cima de uma rocha aleatória. A gente está em cima da Terra. A gente está dentro de um planeta. A gente está num ser vivo que é a nossa mãe. Sem a Terra, a gente não estaria vivo. Ela é nossa mãe. A gente não cuida disso, a gente tem que honrar isso. Então, esse 6 aqui, quando ele aparece, ele fala muito sobre questões relacionais, é verdade, né? Numa abertura de campo do tarô, fala muito sobre relações, mas fala muito sobre a gente tomar decisões para sair da zona de conforto, tomar uma decisão para ancorar a energia, parar de ficar brisando, porque daí depois, na quarta, que é quando a gente vai se encontrar de novo, a gente vai entrar no arcano 7 que é o carro. E aí aqui a coisa muda de movimento, porque daí aqui é assim, ó, já se conectou com o gratiluz, já olhou para a luz e a sombra, já trabalhou a materialidade, a manifestação, já colocou as coisas na sua estrutura, já entendeu o que é céu e terra, a gente já está trabalhando a nossa mestria, a gente já está aterrando no corpo, estamos tomando a decisão do que a gente quer, agora a gente tem que seguir em frente. Então, os 7 primeiros arcanos é como se a gente estivesse encarnando. Pensa que são os 7 primeiros anos de uma criança. Entendeu? Tipo assim, as crianças têm 1 ano, estão vivendo o arcano 1. As crianças têm 2 anos, estão vivendo o arcano 2. As crianças estão com 3 anos, estão vivendo o arcano 3. Chata pra caralho. Porque querem ficar. A imperatriz, eu isso e aquilo, aquilo outro. Seu filho tá com 6 anos, ô Thalita? 4 anos, você pode ver, vai virar um mini ditador. Tá, um Imperador. adolescentezinho, tá Mas achando é que um é o dono do imperador, porque ele mundo. está É, definindo os limites dele. Ele está é. definindo os limites dele. Aí pode ver, com 5 anos começa a Graças a perguntar. Deus, falta um mês para os 5 anos. Então, mas aí você vai ver, depois você conta pra gente. Porque Uhum. aqui, ó, o Arcano 5 vai começar a questionar tudo. É o mestre. Ixi, Depois do 6 ao 7 é quando ele quer cortar o cordão com a mãe, é dose, enfrenta pra é. caramba, entendeu? Então percebam que isso aqui é como se fosse os 7 primeiros anos das crianças. Então, é quando a gente cria a nossa personalidade. Então, essa primeira semana, ela é muito importante, gente, porque é aqui que assim, a meditação é guiada, vocês não têm que fazer nada, vocês têm que ficar só lá no flow, mas prestem atenção. E assim, também não é para ficar numa neurose. Vai viver a vida, meu. Não consegui fazer Arcano 2. Não tem problema. Quando terminar tudo, você faz o que faltou.
A meditaram vai estar. Vocês podem repetir esse fluxo sempre que vocês quiserem, entendeu? Tá? Deixa eu só ver que horas Tá. são aqui para não pirar no horário. Já tá quase terminando, né? Uhum. Deixa eu só ver aqui se eu tinha mais alguma coisa para passar para vocês. Espera aí. Eita. É. Eita, nós. Aqui. Não, curso internet você já falou? Tá dando? Tá aparecendo? Tá. Conceitos herméticos, tá aparecendo? Ah, Sim. 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 Então tá. Então, assim, ó, o arcano 1, o mago é o criador, é o ato de criar, tá? Então, ele é o indivíduo no coletivo. O arcano 1 nos ensina que essas individualizações existem e que não somente um grupo de átomos se individualiza em nome da vida, na forma de molécula, mas que até uma corporação formada por um grupo casual de homens se individualiza e por isso mesmo passa a viver uma vida corporativa tratando com desprezo os pequenos interesses particulares de cada um de seus membros. Isso daqui é um conceito hermético, mais difícil de entender, que eu vou passar para vocês depois, porque isso aqui é uma coisa meio cabeção. Isso daqui é do meu curso, que depois eu vou ver se eu passo para vocês, porque é o seguinte, é só para vocês entenderem do um que eu queria falar, que é assim, o um, ele pode ser uma molécula, um átomo, uma coisa, mas se ele não entra num coletivo, ele não é nada. Um átomo sozinho, uma molécula sozinha não faz nada. Então, amanhã é um dia da gente entender quem somos. Depois é como se eles começassem a se colar, porque aqui a gente eu sou uma pessoa, a Lea é outra, a Adriana é outra, a Thalita é outra, a Rita é outra, a Dora é outra, a Dani é outra. Cada uma de nós aqui, a Carla que vai entrar, a Lili que vai entrar, todos nós somos um, cada uma de nós é o arcano um. Mas se a gente não ficar junto, a gente não faz nada. A gente não é nada. Então, se a gente não se movimenta, o arcano um não realiza nada, ele fica na brisa, tá? Ele fica na brisa. Deixa eu só ver se tem alguma coisa para falar aqui. Isso aqui são conceitos, isso aqui são conceitos muito herméticos, tá, gente? Que isso daqui é do curso, senão a gente vai dar uma pirada aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que o 3, por que que o 3 é, é a forma? Porque no triângulo a gente tem a vontade, que a energia é positiva, o karma, que é a energia negativa, não negativa de ruim, passiva. É a ativa, a passiva e a neutra. Então, aqui a ativa é a vontade, entusiasmo em realizar algo e ação. A passiva, às vezes, é obstáculos, limitações a essa realização. Pode ser o karma, pode ser o planejamento, pode ser uma ação não objetiva. Então, às vezes, a gente faz uma coisa, às vezes a gente se paralisa. Então, a gente tem tanto a energia do um, da vontade, como do dois, da sacerdotisa, que às vezes fica mais passiva. E a energia neutralizante. O dois não é um karma, tá? Meninas, o dois não é um karma, mas o dois, se ele não faz nada, ele entra no karma da não realização, da passividade. E se coloca em dentro de limitações. Essa é a sombra da sacerdotisa, tá? E aí a gente tem uma energia neutralizadora, que é a nossa consciência. Isso é o 3. É a partir daqui que tudo que a gente surge, tá? É a partir daqui que a gente surge, tá? Então é só aqui que a vida começa, a partir do 3. Então vocês duas que são dois, se vocês não colocarem ação nas coisas, as coisas demoram para sair. Graças a Deus que você é a 20 e a outra é 11. Então, vocês têm que usar essas cartas, essas energias, tá? Isso aqui é muito complexo demais. Isso aqui é só a explicação do que é mais profundamente o que é carta arcano. Isso aqui é do curso, gente. Não vou nem entrar nessa senda, senão a gente vai pirar, tá?
Mas é só para vocês entenderem. Vocês entenderam, então, o conceito da história do primeiro naipe? Tá? Então, Sim, esses 7 primeiros arcanos é a construção de quem a gente é, tá? É a Sim. construção de quem somos. Então, e aí, me veio uma intuição aqui para falar. Vejam se aparece para vocês, nessa primeira semana, coisas referentes à infância de vocês, deste primeiro setênio, tá? tá. Desse primeiro setênio. Porque a gente está fazendo aqui o quê? Esses 22 primeiros arcanos, eles também remetem a 3 coisas aqui, a jornada Meditarô. A primeira, a gente tá construindo algumas coisas aqui, ó, só para a gente finalizar. Algumas coisas importantes. A primeira coisa, a gente está reforçando o nosso eu, porque a gente está trabalhando com essas 22 leis energéticas, esses 22 leis de comportamentos energéticos que a gente tem dentro da gente. É um alfabeto oculto. Então, a gente está fazendo isso. Para começo de conversa, a gente vai trabalhar vários arquétipos dentro de nós. O Jung tem um livro chamado Jung e o Tarot que é maravilhoso. Então, só para a gente ver que o próprio Jung estudou isso. Eu tenho aqui ele, depois aqui, ó, na minha frente, eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, para quem quer, esse livro é legal. Esse eu recomendo, super recomendo. Jung e o Tarot. Esse livro vale a pena, é baseado no Marcélia, mas esse livro é muito legal de ler, tá? Esse vale muito a pena. Esse aqui, o Jung e o Tarot, é da Sally Nichols. Tá? Esse livro é joia, esse livro é bem joia de ter. É bem bacana, é bem bom de ler. Esse aqui é fácil, fácil. Esse é, assim, tipo, é um livro entendível, tá? Ele é legal mesmo. O do Mebs é chato. Nem eu consegui, não que nem eu, não é isso, é que, tipo assim, eu mesma não tenho saco pro Mebs, é muito, muito hermético. Tem coisas que eu falo, ah, você tá viajando, não vou ler isso aqui. Mas, então, só para a gente entender que a gente está trabalhando com os 22 arquétipos, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente está trabalhando o reforço energético da nossa lei pessoal. Então, a outra tem 2, eu tenho 4, a Lê tem 9, a Rita tem o 2, entendeu? Então, cada uma de nós tem as nossas energias. Então, a gente está reforçando isso, a gente está olhando para isso. Terceira coisa que a gente está fazendo. A gente está trabalhando com a disciplina da lembrança de si. Meu, tentem fazer todas as meditações, gente. A gente dá um comando, neurocientificamente falando, quando a gente faz uma coisa durante 21 dias seguidos, a gente cria aquilo um hábito. Então, se a gente ficar 21 dias meditando juntas no egrégor e não falhar nenhum dia, a gente vai puxando uma outra. Gente, todo mundo meditou? Então, é assim, é para a partir de amanhã é bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vamos, tá todo mundo meditando, esqueceu? Para aí, é 15 minutos. Nenhuma meditação dura mais do que 15 minutos, nenhuma. As meditações são rápidas na Meditarô, não é aquelas meditações de meia hora que eu faço, não é. São rápidas, entendeu? Vamos lá, presta atenção. Eu já vou colocar agora, eu vou parar aqui e já vou pôr lá para vocês, entendeu? Eu não vou pôr as próximas, vocês ficam com faniquito de ver o que vai no dia seguinte. Eu vou pondo sempre à noite, tá? Então, tipo assim, sempre à noite, lá pelas 10 horas, eu vou postar o do dia seguinte. Então, eu vou fazer isso agora. Então, a gente vai criar um hábito, a gente vai estar criando uma egrégora espiritual, nós aqui. E por último, a gente vai trabalhar os 3 primeiros setênios da nossa vida. Do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21 anos. Que é o que cria todo o rolê. Depois é blá blá blá, meu. Principalmente esses 7 primeiros dias é os 7 primeiros anos da nossa vida. Entendeu? Então fiquem bem atentas com sonhos, coisas que possa lembrar na infância. Então, tipo assim, amanhã é o dia 1, dá espaço para a criança de 1 ano vir se precisar. Você sabe que deu ruim com, Isso. com 3 anos de idade? Deu ruim com 3 anos de idade? Vê lá se tem alguma coisa que tem que ser trabalhada. Então, vamos deixar esse campo de cura acontecer.
Então não é só ficar meditando, é um campo que a gente está formando aqui, tá? Tá bom? Então, ó, eu vou na quarta que vem, se organizem, que daí a gente vai falar sobre os próximos arcanos. Então, hoje demora um pouquinho mais, porque eu tive que dar essa introdução. Mas eu acho que se pá, na próxima aula, eu acho legal a gente deixar 1h30, gente, porque a gente pode conversar um pouco, vocês falarem as impressões de vocês. E é assim, o grupo é seguro, é um grupo seguro. Então, se alguém não estiver passando bem, se alguém estiver triste, se alguém quiser chorar, se alguém precisar de um socorro durante a semana, a gente vai estar 22 dias juntas, caminhando juntas para passar por esse processo de transformação. A Alessia é consteladora, não é? Cara, de repente, no final de tudo, Ale, a gente podia fazer uma constelação com Hum. o tarô, meu. A gente podia fazer uma constelarô. Eu usando igual eu faço. Você já fez a constelarô comigo, já não Já, fez? já Então, fiz. a gente pode usar você como a Hum, consteladora. Pode ser. A gente pode fazer uma constelação das coisas principais que aconteceram aqui. A Rita que fez no retiro tá ligado o que que é constelarô. Eu faço uma constelação, Thalita, que eu uso os arcanos do tarô como os representantes. É muito lindo o trabalho, é muito Ah, legal. legal. Super Aí eu quero. fazia todo mês, mas as pessoas não se empolgavam muito, aí eu também sou assim. Eu É. faço, faço, faço. Quando eu vejo que não tem movimento, eu paro. Aí quando me dá louco, eu volto. Porque você ficar insistindo nas coisas, né? Mas eu acho que agora ia ser um momento legal de fazer uma constelação, né? Acho que ia ser uma coisa interessante de fazer no final, a gente constelar o que aparecer no campo. Ale, o que que você acha? Não, vamos fazer sim. A gente podia, né? A gente podia, tipo assim, eu vou coisando e você vai ajudando a Hum, conduzir o grupo de repente, meu. Tá Aí bom. já até fica a dica, quem precisar fazer constelação, a Ale já é consteladora. Aí às vezes aparece alguma coisa para ser constelada no grupo, pronto, olha, né? Combinado. Tá bom? Tá bom. Então tá, Tá bom. vamos passar do horário. Então, assim, gente, amanhã, 8/8/8, hein? Ó, 8 mais 8, 8 é o arcano da deusa Maat, que é a deusa da justiça. Então, trabalha muito a prosperidade, trabalha muito a disciplina interna, trabalha muito a leveza no coração. A Maat também fala muito sobre a nossa verdade, o que a gente quer na verdade dentro da nossa essência. Então, o povo fica falando sobre, porque o 8 dá dinheiro, dinheiro, abundância, prosperidade, não é só isso. O 8 é muito para além disso. O 8 trabalha com cardíaco. Gente, passa aqui, ó. O 8 ele trabalha com o centro do coração. Amanhã é um dia importante da gente abrir o quê? O cardíaco. O cardíaco é governado por quem? Por Leão, pelo Sol, cara. Então, amanhã coloquem a intenção no. É a coisa mais importante de todas, meu, é isso. 8 mais 8 dá 16, 16 mais 8 dá o 24. 3 vezes 8 dá 24. 24 no tarô de Hum, Kier, isso que é legal, ô Thalita. No Kier, Uhum. você vai ver que os naipes, eles não param os números. Então, se você for pegar lá o número 24, que é o resultado que dá amanhã, você vai encontrar a você vai encontrar essa figura feminina aqui. Eu vou mostrar para vocês, porque eu quero que vocês fiquem ancoradas Sim, com a energia. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. sim. Cadê você aqui, ó? Uhum. Olha que legal. Amanhã a gente está na frequência do 24. Essa aqui é a tecelã. É a energia desse feminino. A tecelã é a rainha de paus. Hum. A rainha de paus é a que tece. Ela amamenta. Ai, desculpa que Hum. tá ficando. Ela amamenta o Osíris aqui, né? É a Ah, Ísis amamentando o Osíris aqui. Então, aqui a gente está tecendo a nossa vida, né? Ela é a terredora, ela é Vênus. Então, o que que acontece? Amanhã é um dia do que a gente quer tecer na nossa vida? Que feminino é esse que a gente quer tecer? É a rainha de paus, é fogo. E que novo impulso que a gente dá para a nossa vida. E também tem um 6 por trás. Quais são as decisões que a Uhum. gente vai tomar? Seguir em frente, entendeu?
Então, acho super legal para a gente se tocar de que amanhã é um dia de tomada de Nossa, decisões é. internas. E amanhã particularmente é um dia muito importante para mim por coisas enfim, que eu tenho que fazer aqui. Então, enfim, coisas daqui da vida pessoal, coisas com o meu pai, que eu tenho muito problema com o meu pai Olha também. aí, tá Então, vendo? assim, amanhã é um dia bem importante aqui para mim também. Não só pelo 8/8, mas por coisas que já estavam também marcadas para amanhã e que Olha só. envolve muita coisa de decisão, porque é uma reunião com advogados para saber para dar entrada num processo. São problemas Olha, com meu pai. nossa, perfeito. Muito Amanhã é um sinistro. dia ótimo. Amanhã é um É, dia ótimo para resolver isso. Olha lá, é, amanhã é o dia 1. É o 1, já começa. tá bom. Perfeito, muito bom, galera. Lembrem então que amanhã o Sol tá bem alinhado a Sírios, né? A gente está com uma energia forte. Não é Gente, Hum, desculpa, eu preciso falar, não é um portal energético, é um portal numerológico. O Uhum, povo pira, tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, portais se abrem raramente, entendeu? Portal mesmo. É portal numerológico, tá? Porque assim, a gente tem que dar a importância real para isso. Tipo, portais 1111 foi em 1900 e bolinha, sabe, na Convergência Harmônica em 1985, Portal Galáctico aberto mesmo, 2012. O que acontece é que quando a gente, porque senão todo mês 7/7, ai, Portal 77, ah, pra merda, desculpa, gente, não. Tá chato isso, né, Gabi? Ficou muito chato, tudo é portal. Ah, não é portal nada, é mentira, não entrem nessa. Ritual, ritual para tudo. Não, ritual do portal, não, mas amanhã é diferente, porque a gente está no ano 8. Veja bem, a gente está no ano 8. Amanhã é dia 8/8, Sol em Leão bombando, com Mercúrio retrógrado aí entrando em Leão também. Então é diferente, amanhã tem uma vibe diferente. É diferente, mas tipo assim, ah, porque senão todo 9/9. Peraí. essa é propaganda da Shopee, porque a Não, Shopee tem esse. Aí já ai, não, já não, teve até galera, uns memes com isso aqui, né? Que todo 7/7, 6/6, isso aqui tudo é não, portal. é que é E aí, diferente. Amanhã realmente é diferente, a energia é diferente. sim. Então tá tudo certo, tá? Olhem no mapa de vocês, uma coisa que é interessante é olhar no mapa de vocês aonde está o Sol, aonde está o Leão no mapa. Quem tiver mapa astral, olha lá onde está Leão no mapa, o signo de Leão no mapa, que é onde provavelmente está sendo ativado a tua energia. Em que casa do mapa astral tá? Qualquer coisa, quem não souber, entra num Astrolink, num Personário da Vida, faz lá o seu mapa, por qualquer coisa, coloca no grupo que eu mostro, não tem problema, tá? Coloca lá o mapa que eu mostro onde tá. Então, Bom, é pra gente ver em que casa que tá o coisa. Pode colocar lá. Aliás, faça mesmo. eu tenho leão na casa um, só que assim, meu leão corta em câncer. E leão tá na casa um, mas está isolado. Então, assim, eu não tenho nenhuma casa cortando em leão, né? Mas, enfim, É, exilado. eu considero ele casa um, né? Então, faz assim, ó. Eu vou falar para as meninas, para todo mundo entrar no Personário Astrolink da vida e colocar lá o mapa. Quem não Tá, souber, manda a data de nascimento que eu olho lá, a gente dá uma olhada depois no geral. Só para a tá. gente ver onde está o leão no mapa. Porque Uhum, é onde vai começar, é onde vai mexer esse mês todo, tá? tá bom. Tá bom, gente? Então tá. Então vamos lá para vocês descansarem, para a gente não ficar muito tarde aqui, tá bom? Então, até Tá mais. certo. Um beijo enorme, gente. Tchau, Gabi. Tchau, Obrigada. Boa tchau. noite, gente. Tchau, boa Obrigado. noite. Vou Boa postar noite. agora lá, tá? Vou postar tudo lá agora, tá? Beijão. Valeu. Tchau.